Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia! Bom dia, família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e que nos acompanha também aqui pela internet. Parceria, uma palavra civil, social, muito ligada à iniciativa privada, ao terceiro setor, mas que aos poucos foi se incorporando também à lógica dos governos, especialmente dos governos com uma visão moderna, justamente de sociedade. Governo que faz parcerias é aquele que aceita o protagonismo das pessoas, as pessoas em primeiro lugar, cabendo ao Estado um papel auxiliar, subsidiário, para servir a sociedade e não ser servido por ela. Governo que faz parcerias não tem preconceito contra a iniciativa privada, pelo contrário. Hoje, tanto nos municípios quanto no Estado, especificamente aqui no Rio Grande do Sul, há estruturas destinadas, inclusive, a fomentar, a incentivar e a coordenar parcerias. E é desse olhar que vem a iniciativa das concessões, das privatizações, das adoções diárias, dos investimentos público-privados e por aí afora. É um olhar, eu diria, de aceleração do serviço público. E aqui no Rio Grande do Sul, como é que nós estamos em termos de parceria? O que já aconteceu? O que falta acontecer? Qual é o grau de maturidade cultural do Estado para aceitar as parcerias e entender que nem tudo pode ficar a cargo do aparelho estatal? Pois bem, eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com o economista e atual secretário extraordinário de parcerias do Estado do Rio Grande do Sul, do governo Leite, Leonardo Busato. Jovem, ele é pós-graduado com o título de especialista em administração pública eficaz. Tem 15 anos como servidor da Secretaria da Fazenda do Estado, mas tem se revelado aí um executivo cada vez mais solicitado para diferentes missões. Secretário Busato, bom dia e obrigado por estar aqui conosco na manhã deste sábado. Bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem. É um prazer falar contigo, reencontrar um amigo e falar sobre esse tema que é tão moderno, né? A gente fala muito de parcerias, né? Do âmbito lato senso, mas é bom aqui explorar um pouco o que a gente fala de parcerias quando a gente fala em setor público e que, como tu falaste, o setor público ele não se resolve por si só, muito pelo contrário. Se a gente não tem a parceria, se não tem o setor privado com protagonismo sobre o setor público, a gente não consegue avançar na gestão pública. Então é um prazer aqui estar conversando contigo. Legal. Secretário, até eu ia te perguntar primeiro o conceito que eu vi que tu tens uma formação nacional, internacional em administração pública eficaz. Do que nós estamos falando aí? Qual é que é o teu acúmulo nessa área sobre esse conceito? Queria te ouvir primeiro sobre isso. Bom, isso é importante. O que a gente tem de histórico, né, na administração pública? É aquela administração burocrática em que tem um Estado grande, que ele executa todas as tarefas, né? Isso foi muito preponderante aí na década de 60, 70. Se criou estatais, porque sempre se entendia que o setor privado ou não tinha capacidade, ou eficiência, ou aquela visão que o setor privado só visa lucro e não pode atender o interesse público. Então, cada vez mais se busca tirar o foco da administração pública do setor meio, ou seja, da burocracia interna, e entender o cidadão como um cliente. Ou seja, a gente sempre diz, para o cidadão que vai no posto de saúde, vai numa escola pública, vai ser atendido em uma repartição, para ele tanto faz se aquele servidor que atende ele é um concursado, se ele é um conveniado, se ele é um contratado, se aquela escola é uma parceria público-privada, se aquele setor ali é administrado por uma empresa, por uma organização social. Ou seja, o que ele está preocupado é com o resultado para si. Então, essa visão moderna, que é no setor privado se fala foco no cliente, a gente tem que buscar. E, aliás, talvez nas últimas 2 décadas, no mundo, esse tenha sido o foco, e no Brasil, mais recentemente. Ainda engatinhando, com um pouco de discussão ideológica que, especialmente no Rio Grande do Sul, ainda existe. Fora do Rio Grande do Sul, a gente não tem mais essa visão ideológica. Até eu posso citar que, com tranquilidade, um dos estados mais avançados em parcerias público-privadas é o Piauí.
que é administrado por um governo de esquerda, né, do governador do PT, o Wellington Dias. E ele é um modelo exemplar de parcerias, de secretaria, de parcerias público-privadas. Então, acho que a gente tem avançado muito, e esse acúmulo, né, de sair de uma administração pública burocrática com foco no cliente é o que tem, digamos, acelerado muito esse processo de parcerias, não só no Rio Grande do Sul, na capital do estado, Porto Alegre, e em todos os estados do Brasil. Tem aí uma dinâmica de atitude, né, de construção de parcerias e uma dinâmica de criação de cultura ainda, né? Não tem dúvida, as duas coisas andam em paralelo, esse amadurecimento cultural também, né, secretário? Exato. A gente está discutindo aqui coisas que há 20 anos atrás outros estados venceram o debate. E hoje, como eu falei, não se discute mais a parceria público-privada por uma questão, um viés ideológico. Se discute pela eficiência, ou seja, ele é um processo, é um contrato, é uma forma de gestão que não é de esquerda, de direita, de centro, ou seja, é uma forma mais eficiente, eficaz de prestar o serviço público. Ainda bem, digamos aí, passado, recente de governantes, tem uma visão moderna, tem acreditado, acreditam nesse processo de parcerias, isso acaba disseminando, porque na medida que tu tem o primeiro processo, o segundo projeto, o terceiro projeto, e as pessoas começam a verificar que dá certo, tu começa a olhar assim, opa, esse negócio aqui funciona. Então eu quero mais discussão, essa evolução recente tende a mudar a cultura do Estado do Rio Grande do Sul, do gaúcho, e essa ainda a aversão ideológica que sempre vai existir. É verdade. Sem dúvida, tu falaste aí, eu participei do governo Sartori, tu também participaste, que teve essa lógica que o governador Eduardo avançou, aqui em Porto Alegre também o governo Marquesan tinha essa lógica, inaugurou, o governo Belo se manteve, e aí as barreiras vão caindo aos poucos. Eu queria entender, secretário, o papel da secretaria que o governador Eduardo criou, da tua secretaria, que tem esse nome bem sugestivo, né, de parcerias, de que forma isso é constituído, qual é o teu papel exatamente no governo, de uma maneira geral, aí as pautas que estão sob o teu cuidado nesse modelo adotado aí pela gestão do governador Leite. Sim, acho que é importante explicar realmente, né? O meu papel, ele acaba sendo um papel institucional e que tem sob o seu guarda-chuva uma série de projetos que, na verdade, eles são da Secretaria FIM. Ou seja, por exemplo, a concessão de um parque, quem conduz é a Secretaria do Meio Ambiente. A PPP de presídios é a Secretaria de Justiça. A de rodovias, a Secretaria de Transportes. O Cais Mauá, a Secretaria de Planejamento e Gestão. Mas o que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo um meio campo em que a gente recebe a demanda, o projeto, estrutura, a gente acaba contratando geralmente uma consultoria, né, um BNDES que acaba nos ajudando, ou outra consultoria, estrutura o projeto e devolve depois que o projeto foi licitado, a assinatura de contrato para a secretaria. Então a gente faz esse papel, assim, a gente recepciona a demanda, estrutura o projeto, faz todo esse ciclo, que é um ciclo demorado. Após a assinatura do contrato, a gente devolve, ou seja, a Secretaria de Parcerias sai do protagonismo e a gestão do contrato de uma concessão de parques ou de rodovias ou de um ativo como o Cais Mauá ou um presídio é da Secretaria FIM. Então, a gente acaba tendo um modelo que foi muito espelhado no governo federal, que criou o PPI, que é o Programa de Promoção do Investimento, e que vários outros estados, uma sutileza de diferença de estrutura, acaba tendo, que é esse hub, essa secretaria, esse órgão que acaba, sob o seu guarda-chuva, fazendo toda essa visão de desestatização, de parceria público-privada, porque é preciso uma especialização desse tema, né? A Secretaria FIM não está acostumada, ela está acostumada a licitar 8666, contratar servidor público, ela não está acostumada a discutir um contrato de 25, 30, 35 anos. Então, esse é o nosso papel. Eu acredito, todos os governos terão diante. Pode ser uma secretaria, pode ser um departamento, pode ser uma unidade, mas vai ter esse unificador de processos de concessões, porque é um processo que se inicia com projetos mais triviais, eu diria, né, como estradas, presídios, mas a gente vê exemplos nos estados brasileiros de PPP de internet, PPP de energia elétrica solar, ou seja, o conjunto de projetos possíveis dentro dessa visão moderna de Estado é muito grande. Então, por isso, a gente acredita que
ainda bem, né, que esse é um processo que deve perdurar, esperamos aí para as próximas gestões também. Secretário, tu tens aí, dá uns exemplos agora concretos para nós, concessão de rodovias, parques, rodoviária de Porto Alegre, parque zoológico, tu falaste aí também numa outra coisa que me passou agora, presídios. O que tem aí no escopo hoje que o senhor está lidando aí no seu cotidiano, formatando em que áreas? É bom fazer esse panorama, assim, né? Até para o pessoal entender o que nós estamos falando de parcerias. Então, assim, a Secretaria hoje tem duas colunas de projetos. Uma são as privatizações. Lato sensu é aquela que vende o público para o privado. CE, Sulgás, CRM e Corsan. Mais recentemente a Corsan, que é o debate da vez. Então, assim, esse é um processo que acho que é mais conhecido e mais debatido, né? Com mais discussões, mas acho que isso já é entendimento, né? As pessoas já entendem melhor o que é uma privatização. Do lado das concessões, a gente tem um conjunto variado. O principal projeto em termos de infraestrutura é rodovias. Rodovias são mais de 1.300 quilômetros de rodovias que perpassam o estado inteiro, e isso afeta a vida das pessoas. Claro, uma extensa discussão regional, porque sempre tem a questão de ter um pedágio, cobrar pedágio, enfim, isso é normal do processo de discussão de rodovias. Mas a gente também tem projetos que a gente brinca, é para todos os gostos e todos os bolsos. Então, a gente também tem a rodoviária de Porto Alegre, que é emblemática, o zoológico de Sapucaia do Sul, também é um projeto emblemático, 5 parques estaduais, né, incluindo aí o Jardim Botânico em Porto Alegre, o Parque do Caracol em Canela e outros parques não tão conhecidos, como o Parque do Turvo, onde tem o Salto do Yucumã, Tainhas e ainda o Delta do Jacuí. Nós também estamos estruturando na carteira uma PPP prisional, que é um projeto que no governo Ieda já se quase concluiu, ele chegou até a fase de licitação, infelizmente a gestão seguinte não deu prosseguimento, mas a gente está voltando a estruturar uma PPP prisional, que é uma parceria com o governo federal, com o BNDES, e que a gente busca no município de Erechim ter o primeiro modelo de PPP, ou seja, a administração do presídio sendo privada, né, dentro das limitações legais que é possível, e complementando com o servidor público. Também temos o Cais Mauá, que é um projeto simbólico, é um projeto que quem é gaúcho e porto-alegrense já deve ouvir há 30 anos que a gente precisa voltar a conviver com o Rio, a usar aquela área tão nobre, e finalmente agora a gente acredita que é um projeto muito bem estruturado, que tem tudo para dar certo, também uma parceria com o BNDES e com um consórcio de empresas privadas. E ainda um último projeto, que é um projeto também importante, é a concessão de aeroportos, né, que é a concessão de 2 aeroportos especificamente, Passo Fundo e Santo Ângelo, que estão na nossa carteira, a gente está em processo de estruturação, então a gente tem, digamos assim, uma variedade de projetos aqui, seja do ramo imobiliário, como o Cais Mauá, a questão ambiental, a questão de infraestrutura. Então a gente tem todos esses projetos que são concessões ou parcerias público-privadas, no sentido mais amplo, que são contratos de longo prazo, não são a venda do patrimônio, a entrega do patrimônio, e sim um contrato em que a empresa privada vai ganhar esse processo, vai gerir esse ativo por 30, 35 anos, vai legitimamente oferir o seu lucro, a sua receita, o que obviamente é legítimo, e vai entregar um serviço de muito melhor qualidade do que seria se o Estado fosse fazer, seja investimento em rodovia, seja fazer uma reforma no cais, seja fazer a gestão do parque, seja fazer um novo presídio, ou seja, a gente tem convicção que o privado vai, tendo legitimamente o seu lucro, entregar um serviço melhor para a população, que, como eu falei, não importa se aquilo é gerido pelo setor público, privado, o que ele quer saber é que o serviço dele, o dinheiro que ele paga, ele tem um retorno, seja de imposto, seja de tarifa, um retorno com todos os dias que o Estado, infelizmente, não consegue devolver a população. Secretário, eu lembro que eu tive lá, eu queria descer um pouquinho agora para o assunto das rodovias, né? No governo Sartori, eu me lembro que eu estive com o governador, não me lembro se eu era secretário da comunicação, já era da Casa Civil, lá na Alemanha, na sede da KPMG,
aquela consultoria para começar o estudo das concessões das rodovias, né? Ali no final do governo Sartori, nós começamos a trabalhar esse projeto, vocês avançaram bastante, e eu achei que o Rio Grande do Sul já estivesse bem mais maduro nessa discussão, mas percebo aí ainda muita resistência no interior. É um tema, até tenho falado no meus espaços na Bandeirantes, que se presta ao discurso fácil, né? Porque, vão tirar o nosso dinheiro, né? Como se pedágio às vezes não fosse mais barato do que um buraco. Como tu disseste aí, Ampassan, Paraná, São Paulo, aquele interiorzão de São Paulo, todo asfaltado, né? Que todo mundo adora, são concessões, né? Eu queria entender, então, sobre rodovias, que falta avançar e se a resistência, de fato, está muito grande aí em algumas regiões. Bom, Kleber, acho que esse é um assunto que tu acabas conhecendo aí pela vivência, né? Esse projeto começou no governo Sartori, aliás, a lei autorizativa foi lá de 2016, era o governo anterior, e eu também acreditava que a gente tivesse um pouco mais maduro em relação a isso. Quando eu olho a situação absolutamente precária das rodovias gaúchas e comparo só do Mampituba para cima, né? A gente atravessa o Mampituba, a gente começa a enxergar Santa Catarina muito mais na frente. Eu nem vou falar do Paraná e São Paulo, que acaba sendo covardia. A grande questão é que a política pública, ela sempre tem que olhar o longo prazo e o interesse majoritário da maior parte das pessoas. Mas quando eu trato de concessão de rodovias, eu começo a mexer em pequenos pontos de resistência que acabam sendo reverberando, né? Aquela coisa, o prejudicado, ele se mobiliza muito mais do que o beneficiado, né? O benefício é mais difuso. Então, a gente acaba tendo, infelizmente, em algumas localidades, uma resistência que também é natural, a gente não pode achar que a gente vai agradar a todos. Por quê? Porque a pessoa vai ter que pagar pedágio, ou porque ela mora de um lado e trabalha do outro lado do pedágio, e eventualmente teria que pagar, ou ela tem uma isenção que vai terminar. Então, a gente acaba tendo, infelizmente, pequenos pontos de resistência que acabam reverberando e gerando um pouco do atraso no processo. Mas a gente tem, assim, que ter uma visão de médio e longo prazo, saber que o Estado precisa, né? A gente está beneficiando milhões e milhões de pessoas e, eventualmente, algumas localidades, pessoas ou instituições, enfim, que tem um prejuízo, a gente tem que tratar de maneira pontual para não prejudicar o todo. Como é que está o estágio hoje, né? Na gestão anterior, tinham 2 projetos que estavam sendo estudados, a RS-287 e a RS-324. A 287 é a única que nós já assinamos um contrato, inclusive foi um sucesso absoluto, né? Uma rodovia que vai aqui da região metropolitana até Santa Maria, um deságio de 54%, uma empresa espanhola vencedora que já está trabalhando na rodovia há 6 meses e que já, comparativamente à EGR, é um caminhão, é um oceano de melhoria aí, se eu comparar com o modelo EGR. A 324 é uma rodovia mais complicada, ela foi incorporada dentro de um bloco de concessão, nós dividimos em 3 blocos, pegando basicamente aqui Vale do Taquari, a 324 até Erechim, é um bloco, região metropolitana aqui, Vale do Caí e a Serra Gaúcha, Caxias, Bento, Garibaldi, Farroupilha, outro bloco, e a região metropolitana, Vale dos Sinos até a região das Hortênsias, outro bloco. São 3 blocos de concessão. A gente conseguiu avançar porque talvez a gente tenha sido mais eficiente nas conversas e no convencimento público, que é o bloco 3, que envolve o Vale do Caí e a Serra Gaúcha. Esse bloco já foi publicado, o edital, no dia 10 de janeiro. O edital, o leilão está marcado para o dia 13 de abril. Não vou dizer que ainda não tenham resistências, obviamente tem. E a gente pretende, até o final desse mês de fevereiro, publicar o bloco 2, que envolve inclusive a 324, o Vale do Taquari, e no mês de março, se tudo der certo, publicar o bloco 1, que envolve o Vale dos Sinos e a região das Hortênsias. A gente sabe que esse processo politicamente, que conhece a questão política, né, sabe que no passado governantes se elegeram ou não se elegeram por causa da questão do pedágio, mas a gente entende que a gente tem que enfrentar esse paradigma, essa resistência,
e sabemos que lá na frente, daqui a 3, 4, 5, 6 anos, quando os benefícios começarem a aparecer, nós vamos certamente ser lembrados, né, quem começou esse processo, por ter feito uma coisa boa para o Estado, não olhando para o governo, né, porque não é politicamente... E muitos vão dizer por que não fizemos antes, né? Porque não fizemos... Inclusive, um deputado que a gente conversou, se nós tivéssemos feito isso há 20 anos atrás, como deveria ter sido feito, hoje nós estamos discutindo a renovação da concessão com valores muito menores e com benefícios muito maiores. Então, assim, o tempo, a demora do Estado do Rio Grande do Sul, que ficou para trás em muitos aspectos, acaba cada vez gerando um problema maior, essa bola de neve que a gente vai ter que finalmente, esperamos agora, vencer a resistência e voltar a olhar para o futuro. O Leonardo, secretário, especificamente ali, né, na 324, onde fica localizada minha grande casca, né? Casca, Amaral, Passo Fundo, aquele celeiro do estado. Ali, bom, para mim é uma coisa tão evidente que ali precisa ter uma concessão, porque é uma estrada de produção. Para ir de Casca a Passo Fundo é um risco de vida diário, né? Virado em caminhões. Ali no governo Sartori, inclusive, a gente recuperou aquele trecho que estava horrível, mas, enfim, daqui uns dias vai estar estragado de novo. O que está pegando ali para a gente localizar especificamente ali na 324? É resistência política e comunitária? Ali é o seguinte, bom, tu conhece bem a região, então não preciso colocar, mas para o nosso telespectador aqui que não conhece, né, é uma rodovia extremamente importante, ela conecta ali a região de Erechim, que é 135, até Passo Fundo, de Passo Fundo vem até Nova Prata, ou seja, conecta a Serra Gaúcha, depois de Nova Prata você pode descer para Porto Alegre, então é uma via extremamente importante, com uma produção enorme, a gente estima de que 40% do movimento dessa via seja de produção, ou seja, caminhões, e realmente ela teve uma manutenção importante nos últimos anos, mas ela não foi duplicada, ou seja, ela tem limitação de escoamento, e essa manutenção, como toda manutenção do setor público, logo ali adiante, aliás, já tem tido alguns pontos aqui que precisam de nova manutenção, ela vai ser necessária. O grande desafio ali, Kleber, acaba sendo uma questão pontual, regional. Não é política, né, do ponto de vista de ser oposição ou situação, mas por quê? Porque a praça sugerida é numa localidade que tu conheces bem, entre Marau e Passo Fundo. Por que entre Marau e Passo Fundo? Porque é onde tem o maior movimento e é o local mais perigoso. Colocam diariamente em Marau, Passo Fundo, e acabam, hoje não pagando nada, teriam que pagar uma tarifa de pedágio. E aí, obviamente, uma resistência comunitária, local, né, que obviamente defende os interesses da sua população, legitimamente, isso a gente acaba não tendo como vencer essa discussão, né, porque ou se eu tirar a praça dali, não tem concessão, porque eu vou ter menos gente pagando, a tarifa fica muito alta e não viabiliza a concessão. Então, hoje, esse talvez seja o principal gargalo, o principal nó, que é a discussão com o município de Manaus e Passo Fundo. Vocês estão negociando, né? Então? Na verdade, a gente está tentando convencer, né? A negociação ela acaba sendo limitada porque o ponto que a prefeitura gostaria é tirar a praça da onde está sugerido, né? Ou que o Estado botasse dinheiro, e a gente acaba não tendo muita alternativa, porque isso inviabiliza a concessão. Entendi. Então, talvez, como, né, fazer um convencimento, ou digamos que a gente tem feito uma discussão de minorar, né, mitigar potenciais efeitos à economia, aos estudantes, enfim, como é que eu gerencio esses pontos para tentar avançar. Mas, como eu falei, em algum momento a gente vai ter que tomar uma decisão, e foi isso que, na verdade, acabou enterrando muito a concessão da 324 lá atrás e que ainda a gente enfrenta uma certa resistência. Secretário, nós estamos nos aproximando do final já. Queria lhe ouvir pontualmente sobre a 118. Em que pé está a concessão dessa rodovia, se é que está em algum pé? Sim, esse é o debate mais complicado, Kleber. Acho que quem é gaúcho aqui, a região metropolitana, tem acompanhado essa discussão. Porque a 118 é uma rodovia extremamente importante, né? Ela liga a BR-116 até a 040, passando pela Freeway. Teve um investimento grande de muitos governos até a duplicação da parte superior. Eu lembro que na época do governo Sartori que se retomou essa obra e agora foi concluída recentemente.
e a parte sul, né, da Freeway para baixo, acabou não sendo duplicada. Então, a proposta que o governo fez foi incluir numa concessão, só que a concessão requer, obviamente, uma praça de pedágio. E há uma resistência enorme, até de setores empresariais da região, com relação à instalação de uma praça. Obviamente, ninguém é contra a duplicação, mas há resistências em relação a isso. Eu diria que é a resistência mais importante de todo o projeto de concessão. Então, casualmente, a gente tem debatido alternativas e a gente imagina, nos próximos dias, ter uma decisão. Seja decisão para manter a praça como proposto, seja a decisão de mudar a praça como proposto, ou seja a decisão até de, eventualmente, retirar esse trecho da concessão, que, na verdade, impactaria muito, tanto em termos de cronograma, quanto em termos de seria uma qualidade. pena. É uma pena porque, assim, a gente teve quase 40 anos para duplicar uma parte de cima da 118 e imaginar que o Estado vai fazer isso em menos de 2, 3 décadas é improvável. Então, a gente ficar dando círculos, dando voltas. Então, eu ainda acho que o governador, né, vai tomar a decisão de colocar na concessão, mas a gente sabe que politicamente tem que ser ajustado. Eu sei, é um preço. É um preço alto que impacta não só o governo, mas os deputados, prefeitos, lideranças da região. Agora, tu vê, tem coisas, a gente sou apaixonado por esse estado, tu também deve ser, mas tem coisas ainda nesse rincão de Deus aqui que dá um pouco de preguiça, que a gente ainda está... e a 118 é esse exemplo, tu acabaste de dizer, levamos 40 anos para arrumar aquela estradinha ali, é uma evidência que o Estado não vai conseguir mantê-la e ampliá-la, né? Então, ou vamos ficar discursando, ou com os medinhos, ou vamos avançar, mas, enfim, temos que catequizar, né, secretário Leonardo, e acho que tu tem feito esse papel aí como um jovem também, bastante bem, e queria te dar um espaço aí para uma mensagem final, como economista também, tua expectativa para esse ano aí de tantas dificuldades, te agradecer aí, desejar um baita ano e um bom restante de trabalho aí no fechamento do governo. Bom, primeiro agradecer muito a oportunidade, Kleber, rever um amigo aqui, poder falar sobre esse tema tão importante. Acho que a gente precisa muito mais debate, né? Quanto mais debate, mais as coisas se clareiam e as pessoas começam a enxergar. A nossa expectativa é muito alta para esse ano, né? Acho que a economia está retomada, esperamos todos aí pós-pandemia que as coisas voltem a um trilho normal. A oportunidade que o Brasil tem hoje de investimentos privados, não só o Rio Grande do Sul como um todo, de concessões, ela é muito alta. O risco hoje não é ter projeto, é ter interessado. Então, a gente espera que a gente consiga avançar nesses nossos projetos de concessão, começar com que a ter as empresas privadas fazendo a gestão, porque a gente tem convicção. Quando as pessoas enxergarem os benefícios dessa concessão, nunca mais nós vamos discutir se tem que ou não tem que ter. A gente pode discutir modelo, mas qualquer ideologia, qualquer governo que venha, e esperamos que seja um governo que tenha esse viés sempre, vai poder adotar esse tipo de mecanismo. Então, nós somos muito otimistas aqui, a gente está indo para um último ano de governo, mas a gente tem muita esperança que a gente possa entregar esses projetos tão importantes e relevantes e ter um futuro aqui, né, para nossos filhos e netos aí, que a gente possa lá na frente olhar para trás estão debatidos, estão gerando muitos frutos para nós, graças ali à liderança de quem pôde conduzir e ter essa visão aí não ideológica, né, mudando a cabeça e mudando a cultura do nosso Estado. Legal. Secretário Leonardo Busato, obrigado, que Deus te ilumine, uma continuidade aí de um baita trabalho. E nós ficamos por aqui, o Outro Olhar, é um programa produzido pelos jornalistas João Vargas e Lucas Braz, sob a coordenação da Critério, resultado em opinião pública. A grande mensagem deste sábado é: avancemos, benza a Deus, modernidade, o Rio Grande precisa disso. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom final de semana.